Pronto, meus amigos, então estamos observando que na anulação nós temos a extinção do ato, que é um ato ilegal. Então, o ato por ser ilegal vai ser anulado, o ato por ser ilegal vai ser extinto, tá? E aqui essa extinção ela vai produzir efeitos em regra ex tunc, que são efeitos retroativos, salvo terceiros de boa-fé. Então, se o destinatário do ato está de boa-fé em essa situação, o efeito não será efeito ex tunc, será efeito ex nunc. Nunc, em latim, quer dizer agora. Efeito ex nunc quer dizer efeito a partir de agora. Lá no escritório houve o caso de duas pessoas, onde se tinha, elas tinham recebido um valor a maior por um erro do sistema, o sistema começou a pagar elas a mais. A administração reconheceu a boa-fé, mas determinou a suspensão do pagamento e também a devolução ao erário de todo o valor recebido. O que é que nós arguímos? Que se eles são terceiros de boa-fé, reconhecida essa boa-fé pela própria administração, sendo terceiros de boa-fé, os efeitos da anulação são ex nunc, a partir daquele momento, e não retroativos. Se eles são ex nunc e não ex tunc, quer dizer, a suspensão do pagamento é maior, porque o pagamento é ilegal. Mas eles não são obrigados a devolver os valores que receberam da administração a maior, porque o efeito é um efeito ex nunc. Como é que isso pode cair na prova da seguinte maneira? Se cair na prova, os efeitos da anulação são retroativos, marquem como verdadeiro. Por que verdadeiro, João? Porque nessa situação, meus amigos, o que nós acabamos observando é que uma expressão simples utilizada principalmente pelo CESP significa regra. Então, realmente, em regra, os efeitos da anulação são retroativos. Mas se vier na prova que os efeitos da anulação são sempre retroativos, está errado, porque estará se desconsiderando a situação do terceiro de boa-fé. Para o terceiro de boa-fé, os efeitos são ex nunc, são daquele momento em diante. Então, a regra é que os efeitos sejam ex tunc, que os efeitos sejam retroativos, mas salvo terceiros nessa situação de boa-fé. Tá? Esta anulação ela pode ser feita pelo Poder Judiciário, pois, como nós vimos no início, o Poder Judiciário controla os atos administrativos e pode ser feita também pela própria administração pública. Pode ser feita pelas duas, pelo Poder Judiciário ou pela própria administração pública. Tá? E nesse sentido, meus caros, há inclusive uma súmula, aliás, há duas súmulas do Supremo Tribunal Federal. A primeira é bem específica, sobre a anulação dos atos pela própria administração. Tá? É a súmula 346, na tela com vocês, que nos diz: a administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos. Tá? Então, quando a administração declara a nulidade de seus próprios atos, nós, a essa situação, damos o nome de autotutela. Auto quer dizer próprio, tutela, controle, controle de seus próprios atos. Então, cabe à administração anular os seus próprios atos. Tá certo? Então, nessas circunstâncias que aqui nós acabamos estabelecendo acerca dessa súmula 346. Tá? A administração pode declarar a nulidade de seus próprios atos. Então, a anulação dos atos pode ser realizada pelo judiciário ou pela própria administração. Só vou advertir um ponto de vocês, caso vocês estejam em dúvida, que eu estou trazendo essa extinção, porque outras vezes o CESP cobrou apenas conceito, requisito e atributos, como fez no edital de vocês, e acabou trazendo extinção. Então, é melhor prevenir do que remediar. Por isso que eu estou trazendo também a extinção dos atos. Tá? Exatamente para que a gente evite qualquer tipo de surpresa por parte do CESP, mas não se preocupe que eu estou ciente, que lá no edital está trazendo conceito, atributos e requisitos. Mas voto de novo a necessidade da extinção para evitar qualquer tipo de surpresa na prova, ainda mais sendo a prova de certo e errado. Outra forma de extinção do ato é aquela que nós chamamos de revogação. A revogação difere e difere muito da anulação. Por quê? Porque a revogação é a extinção do ato. Agora, é a extinção do ato por motivos de oportunidade e conveniência. Olhem só. Oportunidade e conveniência. Nessas circunstâncias, meus caros, o ato aqui não é ilegal. Se o ato fosse ilegal, nós estaríamos falando da anulação. Ele não é ilegal. O que aconteceu com ele? Ele é legal, mas ele deixou de ser oportuno e deixou de ser conveniente.
Por isso ele vai ser extinto. E aqui é que está. Nós devemos observar que essa revogação só poderá ocorrer sobre os chamados atos discricionários. Vocês podem estar se perguntando por quê. Mas, João, por que sobre os atos discricionários apenas? Você se lembra quando eu falei do paralelismo de formas? Que determinado instituto poderia ser extinto da mesma forma pela qual foi criado? Lembra-se disso? Ora, se eu estou extinguindo um ato por oportunidade e conveniência, é porque ele foi criado por oportunidade e conveniência. Então, como os atos vinculados não são criados por oportunidade e conveniência, mas apenas pela análise dos requisitos estabelecidos em lei, o ato vinculado não pode ser revogado. A revogação ela vai se dar apenas e tão somente sobre atos discricionários. Essa lógica aqui é apresentada. Então, compete, né, a revogação apenas aos atos discricionários. Como eu tenho revogação sobre atos, meus amigos, que são atos legais, os efeitos da revogação não podem ser ex nunc. Os efeitos da revogação vão ser sempre ex nunc. Nunc quer dizer agora. Então, você daqui para frente, a partir de agora. Então, os efeitos vão ser sempre ex nunc. Tá certo, meus amigos? Então, nessas circunstâncias, o que aqui se observa é o seguinte. Esses efeitos são sempre efeitos ex nunc. Em nenhuma hipótese a revogação terá efeitos ex nunc, porque o ato é legal e não haveria lógica de retirar os efeitos já produzidos do ato que é legal. E como se trata de mérito, porque percebam bem, na revogação eu estou analisando o mérito do ato administrativo, já que eu estou extinguindo o ato por oportunidade e por conveniência. Então, nessas circunstâncias, é importante se observar que a revogação só poderá ser realizada pela própria administração pública. Então, somente a própria administração pública é que tem condições de revogar o ato. Não se admite a revogação do ato por parte do judiciário, porque revogar o ato significa extingui-lo sob o aspecto de mérito, sob o aspecto de conveniência e oportunidade. Então, evidentemente, como o Poder Judiciário ele não declara oportunidade e conveniência dos atos da administração, isso pertence à própria administração, o Judiciário não poderá, então, revogar o ato. Mas a revogação do ato, ela acaba tendo alguns limites. Eu não posso revogar qualquer ato administrativo. O Supremo Tribunal Federal, na súmula 473, já nos mostra alguns desses limites. Aqui falando também da autotutela, porque também na revogação nós temos autotutela, pois a administração está controlando seus próprios atos. Só que agora não mais no aspecto de legalidade, mas sim no aspecto de mérito. Então nós temos o seguinte, súmula 473, Supremo. A administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de oportunidade ou conveniência. Então percebam que a súmula 473 do Supremo Tribunal Federal bem diferencia o que é anulação e o que é revogação. Né? Anulação para os atos ilegais, revogação por motivo de conveniência ou oportunidade. Essa súmula 473 é trazida em algumas provas exatamente para tratar do chamado princípio da autotutela, segundo a qual a administração pública pode controlar seus próprios atos, seja para anulá-los quando estes forem legais, seja para revogá-los quando estes deixarem de ser oportunos ou convenientes. Então, caindo essa súmula 473, a administração pode anular seus próprios atos por motivo de ilegalidade ou revogá-los por oportunidade ou conveniência. Os senhores, por favor, marquem na prova o tal do princípio da autotutela. Estamos assim conversados? Tá? Que é ele que vai estar trazido aqui na realidade, nessa súmula de número 473 do Supremo Tribunal Federal. Mas ela ainda segue mais um pouquinho, dizendo, olha, respeitados os direitos adquiridos. Para dizer o quê? Não é possível revogar ato do qual tenha surgido o direito adquirido. Tá? Outros me perguntaram, João, é possível anular ato de direito adquirido? Mas, gente,
Se o ato vai ser anulado é porque era ilegal. E se o ato é ilegal, ele acaba não trazendo consigo o direito adquirido. Não existe direito adquirido à ilegalidade. Então só existe direito adquirido quando o ato é legal. Então é um contrassenso falar de anulação de ato que produziu direito adquirido, porque o ato que produziu direito adquirido é ato legal. E se é ato legal, não pode ser anulado, tá? Então respeitar os direitos adquiridos e ressalvado em todos os casos a apreciação judicial. Ela diz ressalvada em todos os casos a apreciação judicial, porque a anulação e a revogação daqueles atos que produzem efeitos favoráveis a determinada pessoa deve ser precedida de ampla defesa e contraditório. Por isso, se não for precedido de ampla defesa e contraditório, é evidente que o judiciário poderá anular o ato. O ato de anulação e o ato de revogação também são atos administrativos, também precisam ter todos os requisitos. O ato de anulação deve ter o sujeito competente, a forma estabelecida, o objeto lícito possível, moral e determinável, os fundamentos de fato e de direito estabelecidos em norma e a finalidade da norma, né? A finalidade direta ou indiretamente prevista em lei. Então, tudo isso deve estar presente. E os senhores observam essa situação numa súmula vinculante que o Supremo Tribunal Federal possui. Vocês sabem que o termo súmula vinculante é termo utilizado para uma declaração nos termos da lei do Supremo que tem efeito vinculante, quer dizer, é obrigatória. Essa súmula vinculante número 3 do Supremo fala sobre o Tribunal de Contas, mas pode ser aplicada aos atos em geral da administração nos seguintes termos, na tela. Nos processos perante o Tribunal de Contas da União, asseguram-se o contraditório e a ampla defesa. Quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação de legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. Tá certo? Então, nessas circunstâncias, a súmula número 3 pode sim ser cobrada na prova de vocês, tá? Bom, então, vamos seguindo. Já vistas a anulação e revogação, nós precisamos apenas saber que alguns atos são considerados atos irrevogáveis. E, meus caros, são atos irrevogáveis, primeiro, os atos que sejam ilegais. Porque, meus amigos, os atos ilegais, entendam bem, não podem ser revogados. Eles devem ser anulados. É diferente. A revogação só vai ocorrer para os atos legais. E nós temos B. São também revogáveis os atos vinculados. Por quê? Porque nós já vimos que a revogação é uma extinção por oportunidade e conveniência. E, meus amigos, eu só posso extinguir por oportunidade e conveniência o que foi criado por oportunidade e conveniência. O que não se criou por oportunidade e conveniência não poderá ser extinto por oportunidade e conveniência, por isso os atos vinculados não podem ser revogados. Nós também teremos C, os atos consumados ou exauridos. E é o seguinte, ato consumado é aquele que já produziu todos os seus efeitos. E aqui está a situação. Se o ato já produziu todos os seus efeitos, olha o raciocínio, e os efeitos da revogação são ex nunc, quer dizer, a partir de agora, a revogação não retroage para os efeitos já produzidos pelo ato. Como é que eu posso revogar um ato consumado? Ele já não produz mais efeitos. Todos os efeitos dele foram produzidos. E a revogação é dela em diante. Não tem como revogar ato consumado. Não vou revogar um ato, uma autorização que já chegou ao final. A autorização tinha um termo para a pessoa utilizar um bem. Esse termo foi cumprido. E a autorização extinguiu. Como é que eu vou revogar essa autorização? Como é que eu posso revogá-la? Se ela já produziu todos os seus efeitos, não existe mais. Não é verdade? Então, são irrevogáveis os atos consumados. Segundo a súmula 473 do Supremo, também são irrevogáveis os atos que produziram direito adquirido. Então, dos atos que produziram direito adquirido, esses atos também são irrevogáveis por determinação do próprio Supremo Tribunal Federal, como os senhores já viram. Tá? Nós temos a letra E.
onde se estabelece que são também irrevogáveis os chamados atos enunciativos. Mas, João, esses atos enunciativos, na realidade, o que acontece com eles? É o seguinte, nesses atos enunciativos nós temos atos declaratórios. Esses atos declaram a existência de um fato ou a existência de um registro. Exemplo, uma certidão de nascimento. O que ela declara? Ela declara que há o registro de um nascimento. Por isso que a certidão, ela não vai dizer que a pessoa nasceu. Vai dizer que se encontra registrada a folha tal, do livro tal, do cartório tal, o nascimento de fulano. O nascimento se deu por conta do ato? Ou o ato declara o registro de nascimento? Lógico que o ato declara o registro de nascimento. Por isso, é que, segundo a professora Maria Silva Zanella de Petro, ele não pode ser revogado. Não há oportunidade de conveniência de se revogar uma declaração de um fato que aconteceu. Não é verdade? Então, por conta dessa situação, os atos enunciativos, como atestados e certidões, não podem ser revogados. Esses são, portanto, chamados atos irrevogáveis, tá? Então, vistas anulação e revogação, portanto, a extinção do ato, seus pontos mais importantes, evitando assim que o CESP nos dê uma rasteira, passamos para uma parte, gente, que é uma parte, eu não minto para vocês nunca, vocês me conhecem, é uma parte hiperdecoreba, tá? Mas nós precisamos passar por essa parte. Eu sinto muito, mas nós precisamos. Essa classificação dos atos administrativos, nos informa Eli Lopes, ela vai ocorrer exatamente para que se possa perceber as características de cada um desses atos e a forma de questioná-los. Bom, nós vamos então passar essa classificação bem devagar, bem tranquilos, ponto a ponto, e na próxima aula, além da classificação, nós iremos ver os atos administrativos em espécie, colocando um ponto final em atos e iniciando o estudo das licitações. Tá? Temos o seguinte, classificação. Quanto aos destinatários, os atos podem ser gerais ou abstratos, individuais ou especiais. Vamos conversar um pouquinho sobre essa situação. Primeiro, para dizer, quando nós falamos do poder regulamentar, perdão, me lembro de ter visto com vocês que alguns atos produzidos pela administração tinham uma certa aparência de lei. Lógico que não eram lei, porque somente a lei no direito brasileiro é que pode criar direitos ou trazer também obrigações. Então, direitos e obrigações só podem ser criados por lei, é o princípio da legalidade. Mas alguns atos da administração, eles pareciam um pouco com a lei. Não que eles criem direitos e obrigações, porque eles não podem, mas sim por serem abstratos e gerais. E aí você me pergunta, peraí, João, para aí. O que é ser abstrato e geral? Ser abstrato e geral é quando não há uma quantidade determinada de destinatários do ato. Aquele ato, ele vai produzir efeitos gerais. E todas aquelas pessoas que estejam dentro dos requisitos do ato terão direito a ele. É o que vai acontecer com os atos normativos. Por isso até que quando nós estudamos o princípio da publicidade, nós chegamos a falar que esses atos normativos não podiam ser publicados em sua forma resumida, já que eles vão produzir efeitos a um número indeterminado de pessoas. Por isso é que eles se assemelham com a lei, mas não são lei. Um regulamento que nos termos da Lei 8.112 estabelece o valor da diária para o servidor, esse regulamento não se destina a João, Maria ou José. Esse regulamento vai se destinar a qualquer servidor público federal, que nos termos do artigo 58 lá da Lei 8.112, acabe se deslocando eventual ou temporariamente. Ele terá direito à diária e a diária terá o valor fixado naquele regulamento, conforme determina a Lei 8.112. É nesse sentido, meu caro amigo, minha cara amiga de casa, que nós devemos entender os atos gerais ou abstratos. Então, não há um número determinado de destinatários dessa norma. Qualquer servidor público civil federal que tiver direito à diária,
porque se deslocou eventual temporariamente, nos termos da Lei 8.112, fará jus àquela diária cujo valor é definido em regulamento. Então não tem como se definir previamente quem é que vai ter direito à diária. Mas outros atos da administração são atos individuais ou especiais. Porque este ato possui destinatários específicos. Agora, meu caro amigo, cuidado. Quando eu digo que o ato é individual ou especial, eu não estou dizendo que esse ato tem por destinatário apenas uma pessoa, não, tá, gente? Eu não estou dizendo isso. Ele pode ter como destinatário várias pessoas, mas são pessoas previamente identificadas. Imagine uma portaria publicada no Diário Oficial, informando a nomeação de 10 servidores. Fulano, cicrano, beltrano, fulaninho, cicraninho. E aí vai 10 pessoas. Vejam que foi um ato mas, para 10 pessoas, que são os destinatários, mas todas as 10 estão identificadas. Ao contrário do ato geral abstrato, que não identifica seus destinatários. Lá, esse ato especial identifica. Pode ser apenas um ou vários, desde que todos eles estejam previamente identificados. Eli Lopes Meireles, falando da hierarquia de normas que os senhores devem ter visto em direito constitucional, acaba declarando que o ato normativo, que é esse ato geral ou abstrato, ele precede o ato individual. Então, o ato individual deve ao ato geral cumprimento. Vamos dizer o seguinte, naquela escala hierárquica, tá? Que se tem de normas, que no topo está a Constituição, e aí você vai descendo, o ato geral está acima do ato especial. Por isso que quando Maria Silvia Zanella de Pietro, entenda bem você que está em casa, acaba nos falando do princípio da legalidade, ela diz, olha, essa legalidade é ampla, pois o ato produzido pela administração deve respeitar não só a lei, como também os regulamentos, as instruções normativas, as circulares, tudo isso. Mas por que isso? Porque o ato individual está abaixo do ato geral. O ato individual está abaixo do ato abstrato. Nesse sentido que nós identificamos. Se ele está abaixo do ato geral, abaixo do ato abstrato, o ato individual, sob pena de ilegalidade, não poderá desrespeitar as normas estabelecidas no ato geral ou abstrato. Então, quanto aos destinatários, o ato geral ou abstrato, de um lado, se diferencia do ato individual especial de outro. João me deu um exemplo de um ato individual especial, bom, uma licença. Se há um regulamento especificando algum ponto da lei que se refere à licença, a licença não pode contrariar também esse regulamento. A licença é ato individual, tá certo? Vamos embora. Quanto às prerrogativas, eu tenho um ato de império, de gestão e de expediente. O ato de império, assim é chamado, porque a administração pública vai atuar com toda a sua força de Estado. Isso significa, meus caros amigos, que a administração pública vai produzir atos dotados de imperatividade. E esses atos dotados de imperatividade obrigam o seu destinatário nos termos da lei. Todo ato punitivo é ato imperativo. São imperativos também os atos de polícia. Na fiscalização, o sujeito é obrigado a acatar a fiscalização. É o que acontece, por exemplo, no blitz. O sujeito para ali na blitz, eu estou parando. Se ele avançar, a polícia vai atrás. Porque ele é obrigado. É um ato imperativo. Mas nem todo ato a administração pública adota obrigando o seu destinatário. Por isso que nós temos também atos de gestão. Eu posso conceituar o ato de gestão como aquele no qual a administração pública pratica, produz, sem obrigar o destinatário desse ato. É o que acontece com as licenças e autorizações. O destinatário busca a administração para solicitar uma licença, para solicitar uma autorização. Então vejam que quando a administração produz a licença ou autorização, ela não está, na verdade, obrigando o destinatário. Por isso que é chamado ato de gestão, e outros também chamam de atos negociais. Certo? Então, atos negociais ou atos de gestão. Um detalhe,
Eli Lopes Meirelles, ele falava que havia anteriormente uma teoria, cuidado com ela, da dupla personalidade do Estado, dizendo que quando o Estado praticava atos de império, o Estado era de direito público. Quando o Estado praticava atos de gestão, o Estado estava submetido ao direito privado. Nada disso, tá, gente? O que faz a personalidade do Estado não é produzir atos de império, nem atos de gestão, mas o regime jurídico a ele aplicado. Nós sabemos que se aplica ao Estado o regime jurídico administrativo, trazendo para esse Estado uma série de prerrogativas e sujeições. Então, o fato dele, em determinadas situações, produzir atos que não obrigam o administrado, não significa que nessas situações ele passa a ser de direito privado. Então, o que diz Eli Lopes Meirelles? O Estado tem uma personalidade jurídica única. Tá? O Estado, e aí nós estamos falando dos entes centralizados e das autarquias, são pessoas jurídicas de direito público, que podem produzir atos de império e atos negociais. Eu posso ter, nessa circunstância, um ato negocial produzido por uma autarquia e nem por isso a autarquia passa a ser uma pessoa de direito privado, não é verdade? Então, essa teoria da dualidade da personalidade jurídica do Estado não existe mais. Cuidado que pode ser cobrado na prova de vocês. Tá? Então, atos de império, atos de gestão e atos de expediente. O que são atos de expediente? São aqueles, gente, de movimentação de documentos ou objetos no interior da repartição pública. Quando se tem, por exemplo, para que os senhores possam observar, você dá entrada com um pedido de licença. E essa licença, esse pedido, vai passar por diversos setores da administração até ser deferido. Passa por um setor de engenharia, arquitetura, passa por um setor jurídico, até finalmente ir para a decisão. Tá? Essa movimentação desse processo, saindo do setor de arquitetura para ir para o setor jurídico, é um ato de mero expediente. Porque é uma movimentação interna de documentos e objetos no interior da repartição pública. Nós até poderíamos colocar aqui, gente, que os atos também podem se dividir em atos internos e atos externos. Tá? Só uma complementação do que nós estamos vendo, sendo que os atos externos são aqueles que produzem efeitos para além da administração pública. Se eu tenho a nomeação de um servidor, é um ato externo, porque eu estou trazendo para a administração uma pessoa que está fora dela. A licença, a autorização, são atos externos. E nós temos atos internos, aqueles que são produzidos apenas no interior da repartição. A aplicação de penalidade a um servidor é ato interno. Os atos de expediente são atos internos. Então, se o ato da administração atinge pessoas estranhas ao serviço público, mas você falou nomeação do servidor. Mas vejam só, ele foi nomeado, ele ainda estranha ao serviço público. Após a nomeação e com a posse, que ele passa a ser o serviço, então ato externo. Vocês ainda não são servidores, mas quando sair a nomeação de vocês, vai ser um ato externo. Somente depois da nomeação e da posse, vocês passam a fazer parte do serviço público. Assim como licenças, autorizações. Agora, os atos de mero expediente são atos internos, porque produzem seus efeitos apenas no interior da repartição pública. Tá certo? Então vamos lá. Só acrescentando aqui os atos externos e os atos internos. Pois bem, nós temos quanto à formação de vontade. Quanto à formação de vontade, meus caros amigos, os atos podem ser simples, complexos ou compostos. Eu vou só iniciar essa classificação, que o nosso tempo está chegando ao fim, para falar dos atos simples. E amanhã a gente vê a diferença deles para os complexos ou compostos. É o seguinte: o ato simples é aquele produzido por um único órgão. Então, nesse caso da expedição da licença, geralmente a licença é expedida por aqueles órgãos de monitoramento do uso do solo, né? Uso e controle do solo. Aqui em Salvador mesmo há uma autarquia chamada SUCOM, que cuida desse uso do solo. Então, eu vou requerer a essa autarquia, e é essa autarquia que vai deferir ou indeferir o ato. Produzindo o ato é simples, porque foi produzido por um único órgão. Nesse caso, foi produzido por uma única entidade, que é a autarquia. Isso porque vários atos acabam sendo produzidos por mais de um órgão. É o que vai acontecer com os atos complexos.
O que é que caracteriza o ato complexo? Ser produzido por mais de um órgão. Há necessidade, portanto, da manifestação de mais de um órgão para que o ato complexo fique pronto. É o que vai acontecer, diz Eli Lopes, na investidura do servidor. O servidor precisa ser nomeado, geralmente, pelo chefe do executivo, mas precisa ser empossado e ser dado a ele o exercício pela autoridade competente na forma da lei. Ele só se torna servidor com esses dois atos, a nomeação e a posse. Esses dois atos vão surgir um só, formando assim a investidura do servidor. Alguns atos, alguns regulamentos são produzidos com a assinatura do chefe do executivo e também com a assinatura do ministro de Estado, né, a cuja pasta pertence ao assunto do regulamento. Cuidado você aí de casa. O Supremo Tribunal Federal entende que o ato de aposentadoria do servidor público é um ato complexo, porque necessita da manifestação da autoridade competente do Executivo e da manifestação do Tribunal de Contas para que ele se conclua. Tá? Então, por isso, caindo na prova, olha, o ato de aposentadoria do servidor público é ato complexo, marquem como correto, porque esse é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, sendo necessária a declaração da autoridade competente do Executivo e do Tribunal de Contas, tá certo? Amanhã, já que nosso tempo se esgotou e eu queria falar disso com cuidado, nós veremos a diferença dos atos complexos para os atos compostos, tá certo? Então a todos vocês um grande beijo no coração, muito obrigado pela participação, bons estudos, nos vemos na próxima, se Deus assim quiser.